Sabe aquela história de chegar no fundo do poço financeiro? Pois é a partir de um fracasso total que às vezes surge uma descoberta completamente inesperada sobre como atrair prosperidade de verdade. Uma jornada que começa no escuro, mas que encontra uma luz bem surpreendente. Olha só, essas são as palavras do próprio autor. É um ponto de partida muito real, muito vulnerável. É aquela dor de achar que nada mais vai dar certo, uma sensação que muita gente conhece, né? E foi exatamente essa dor que acabou servindo de combustível para uma virada de chave impressionante. Então, vamos entender essa jornada. O autor não era nenhum prodígio na escola. Pelo contrário, era aquele aluno mediano que passava de ano raspando. Ele cresceu numa família que, apesar de nunca ter passado fome, tinha um costume bem perigoso: gastar mais do que ganhava. Isso criou um ciclo de altos e baixos financeiros que marcou a vida dele. Essa linha do tempo aqui resume perfeitamente a montanha-russa. A faísca veio com o livro Pai Rico, Pai Pobre, que o fez largar a faculdade para empreender. E deu certo. Ele sentiu o gostinho do sucesso, da independência, mas, como a gente vê aí, a tempestade estava vindo. Aos 27 anos, tudo ruim. E o contraste aqui é chocante. De um lado, o auge aos 23. Do outro, o fundo do poço aos 27. Essa imagem deixa bem claro o tamanho do tombo e prepara o terreno para a virada de jogo inacreditável que estava para acontecer. E que virada de jogo! Imagina só, sair de R$ 2.000 no mês para mais de R$ 30 mil no mês seguinte. Esse salto não é só impressionante, ele faz a gente se perguntar como? Como isso é possível? O que foi que ele descobriu? E é aqui que a história muda completamente de rumo. De volta à casa dos pais, sem a pressão das contas, ele teve um espaço para se organizar. E foi nesse momento de reconstrução que ele encontrou um tipo diferente de conhecimento. Algo que não estava nos livros de finanças que todo mundo lê. E o pulo do gato é que a resposta não estava numa nova técnica de vendas ou numa outra estratégia de marketing. Era algo bem mais profundo. Uma mistura de negócios com a mentalidade por trás do dinheiro, uma compreensão de como o fluxo da prosperidade realmente funciona num nível fundamental. Essa busca levou ele a um dos segredos mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos da prosperidade. Um hábito que a elite mundial pratica de forma consistente, mas que a maioria das pessoas ou ignora ou simplesmente não acredita que funcione de verdade. Então, que hábito é esse? Algo tão contraintuitivo que a nossa mente lógica chega a travar. Um tipo de código secreto, passado de forma discreta, entre aqueles que chegam lá no topo. Doação. É isso. O autor afirma que doar é a forma mais rápida e poderosa de destravar o fluxo financeiro. E não é mágica, não. É um ato que cria uma abertura, um sinal de confiança para o universo que diz: eu tenho o suficiente para compartilhar. E é a partir daí que o fluxo começa a voltar. E a prova disso está por toda parte, com muitos exemplos de sucesso. Pensa nos maiores bilionários, nas maiores empresas do mundo. Eles doam quantias absurdas de dinheiro e, curiosamente, continuam a prosperar cada vez mais. A doação não os deixa mais pobres. Pelo contrário, parece que é um pilar fundamental da abundância contínua deles. O John D. Rockefeller, que foi o homem mais rico da história moderna, resumiu isso perfeitamente. Ele começou a doar 10% de tudo que ganhava quando a renda dele era de só alguns centavos por semana. Ele entendeu o paradoxo. Para receber, primeiro é preciso dar. Ok, mas vamos um pouco mais fundo. A gente já entendeu o poder de doar, só que existe uma nuance, um detalhe que pode potencializar os resultados em até 100 vezes. É uma parte do segredo que quase ninguém revela. A grande diferença está na intenção. Na doação pública, a recompensa é imediata. O reconhecimento, os aplausos, a conta do universo, digamos assim, já foi pagar ali mesmo. Mas na doação anônima, a intenção é pura, sem buscar validação. E é aí que a recompensa volta da fonte e volta multiplicada. E esse princípio não é nada novo, viu? Como essa citação aqui mostra, isso foi registrado há mais de 2.000 anos. A ideia de que a verdadeira recompensa vem daquilo que a gente faz em segredo é uma sabedoria atemporal, que só reforça o poder da doação anônima. A doação é um desbloqueador muito poderoso. Mas existem outras forças invisíveis que podem estar impedindo o fluxo da prosperidade. Vamos dar uma olhada em algumas delas, começando com uma programação mental que a gente recebe desde criança. Para pensar um pouco, em quantas histórias o rico é o vilão arrogante e o herói é o pobre de bom coração? O slide mostra exemplos claros de filmes, a novelas,
Essa programação constante ensina ao nosso subconsciente a associar riqueza com maldade e pobreza com virtude. Isso cria um conflito interno gigante que acaba nos sabotando. E outro bloqueio muito poderoso é a lealdade familiar. Inconscientemente, existe um medo de se tornar diferente demais da família, de não pertencer mais àquele grupo. Esse medo de ser julgado ou excluído cria um teto de vidro para o nosso sucesso. A verdade é que a permissão para prosperar precisa vir de dentro e não de fora. E isso tudo nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais importante. Depois de entender os bloqueios externos e internos, a prosperidade que se sustenta, a prosperidade de verdade, se resume a uma única palavra: autenticidade. O autor chama isso de centelha divina. É aquele seu talento natural, aquilo que você faz com facilidade enquanto os outros acham super difícil. Pode ser a intuição de um chefe com sabores, a lógica de um programador com códigos. A ideia é que tudo que a gente precisa para prosperar já existe dentro de nós. Essa citação resume a ideia central. Tentar copiar o caminho de outra pessoa é como nadar contra a corrente. A energia de verdade, a leveza e a prosperidade aparecem quando o nosso trabalho é uma extensão de quem a gente é, quando a alma está presente no processo. E assim a gente termina com essa reflexão. O medo de desapontar, a busca por aprovação, a pressão social, tudo isso pode desviar a gente do nosso próprio caminho. A prosperidade de verdade não está só em ganhar dinheiro, mas em ganhar sendo fiel a si mesmo. A pergunta que fica no final é: a vida que está sendo vivida é a própria ou é a vida que os outros esperam?